Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra? O texto que eu quero compartilhar com você está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16. E a palavra do Senhor nos diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, sem dúvida nenhuma, é uma das principais cartas do Novo Testamento. Alguns estudiosos vão chamar ela de teologia sistemática do apóstolo Paulo, porque ele trata de temas muito importantes para a fé cristã. Ele fala sobre a revelação geral, ele fala sobre a revelação especial, que é a revelação em Cristo, a revelação geral, que vai falar sobre a natureza, sobre a história, não é? Que traz aí ideias sobre o próprio Deus. E é interessante que ele fala de várias coisas, como a justificação pela fé, ele fala sobre Abraão, tantas passagens que tratam de assuntos importantíssimos para a fé cristã. E o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele começa o verso 16 dizendo assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele começa então dizendo no verso 16 que ele não se envergonha do evangelho, mas tem um motivo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É interessante, queridos, que nós vemos que o foco do evangelho é exatamente na salvação, é para alcançar o perdido. E o texto fala que o evangelho é poder de Deus. Isso mostra, queridos, o tanto que o Senhor age nas nossas vidas. É interessante que nós vemos que se o Senhor não viesse com poder sobre nós, com poder de convencimento, nós nunca responderíamos ao chamado dele. E o texto fala que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui vai tratar exatamente da universalidade do chamado de Deus. Não é mais algo exclusivo somente para os judeus, não, agora também os gregos, e aqui nós podemos chamar de gentios, porque nós somos gentios, nós fomos enxertados na videira. E o texto fala, no verso 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E aqui, queridos, o apóstolo Paulo vai citar uma passagem que se encontra lá em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, ele diz: o justo viverá pela fé. E é interessante isso. Na sequência da carta, de Paulo aos Romanos, se você pegar o capítulo 5, ele vai trabalhar muito bem a questão da justificação. Se você pegar o verso 1 do capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, pela fé nós somos justificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário, porque ele toma o meu e o seu lugar. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui fala: o justo viverá por fé, citando Abacuque no Antigo Testamento. Se você pegar a história da igreja, esse texto foi o texto que abriu os olhos de Martinho Lutero na época da Reforma Protestante, porque ele tinha dificuldades de entender sobre a justiça de Deus, e nesse texto o Espírito Santo iluminou e trouxe à mente dele o verdadeiro significado de o justo viver pela fé.
Que nós, queridos, também possamos viver dessa forma, entendendo que nós só somos justificados quando nós recebemos a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele toma o nosso lugar. É o que a teologia chama de sacrifício vicário ou sacrifício substitutivo. Ele entra no nosso lugar. A morte, que era minha e sua, passa a ser dele. Ele paga o preço por nós. E nós somos justificados pela fé. E através dessa justificação, nós vivemos também pela fé. Que possamos, nesse dia de hoje, tomarmos posse disso. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.